Fala pessoal, Senhor Wayne, canal aqui de reflexões. Hoje estou testando um formato novo aqui no canal, né? Já quero deixar de antemão aqui avisado que a minha cara vai estar meio distorcida aí, né? Na webcam aqui, né? Eu tô usando o celular como webcam, mas tô vendo que minha cara tá toda torta. Mas enfim, hoje vamos falar então sobre Eclesiastes, né? Eu estou no capítulo 2 de Eclesiastes porque eu quero trazer um raciocínio aqui central nesses dois primeiros capítulos. Esse verso aqui, 24, Salomão ele vai dizer o seguinte: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vi que isto, comer e permitir-se ter prazer no seu trabalho, vem da mão de Deus, né? Então, uma divindade por detrás destas ações. Uma divindade como causa das ações desse comportamento, dessa concepção, desta consciência. Mas eu quero que vocês entendam que antes de Salomão afirmar categoricamente isso, que ele trouxe uma linha de raciocínio extremamente grande, extremamente complexa. Então, por que Salomão chega neste versículo 24 e nos diz: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho? E vê que isso vem da divindade, vem do Criador, vem do eterno, né? Do inexplicável. Então, primeira coisa, eu quero que você entenda que quando nós estudamos um texto, nós não estudamos um texto isolado, normalmente, mas dentro de seu contexto. Existem algumas formas de interpretar os textos, cada um interpreta como bem entender. A forma que eu uso é uma forma um pouco mais padrão, um pouco mais, como eu vou dizer, de acordo com a interpretação da língua portuguesa, que é o simples, o básico, é você interpretar o texto dentro do seu contexto. Então, antes deste versículo 24, há uma construção. Então, vamos falar sobre essa construção. Vamos então lembrar-nos do capítulo 1, onde ele já começa dizendo que grande ilusão, tudo é ilusão. Então Salomão ele entra com essa exclamação porque ele começa a observar a vida, a natureza. E por que natureza e vida? Porque ele vai falar de geração indo, geração retornando, geração nascendo, geração morrendo, o vento percorrendo um caminho designado do sul para o norte, dá voltas e mais voltas e depois retorna ao seu ponto de partida. Aqui no texto nós vemos que na concepção de Salomão o vento tem um ponto de partida. Interessante. Todos os rios vão para o mar, mas contudo o mar não vai se encher. Então, versículo 8: todas as coisas, resumindo, resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las. Todo esse mecanismo universal, toda essa atividade natural da criação, esse ciclo repetitivo é eterno. Esse ciclo vai e volta, inicia-se e termina. Nasce gente, morre gente. Morre gente, nasce gente. Faz frio, faz calor. O vento tem o seu caminho, retorna ao seu ponto de partida e começa tudo de novo, tudo novamente, né? Então a natureza ela tem as suas leis que a regem, ela tem o seu caminho já designado pelo Criador e ela vai percorrer esses caminhos aí ciclicamente. E no verso 12, ele vai dizer que dedica o coração dele a investigar a sabedoria e tudo que se faz debaixo do céu. E que tarefa pesada é esta que Deus atribui aos homens, ele vai dizer, né? Ele observa que tudo debaixo do sol é ilusão, é perseguir o vento. Então, vamos para o capítulo 2, onde ele vai se propor a experimentar a alegria, verso 1. Ele vai se propor a desfrutar o prazer, aqui eu estou marcando aqui agora. Então Salomão, ele observou o curso da vida, ele observou que o ciclo da vida é uma ilusão, é a mesma coisa. Por isso ele diz que não há nada novo debaixo do céu. O que não é, será, e o que será já foi, porque é cíclico. Mas ele vai dizer que se propôs voluntariamente com a finalidade de entender o real sentido da alegria, do prazer, se entregar a isto.
mas ele vê que também é ilusão. Ele resolve no íntimo dele se entregar o seu corpo ao efeito do vinho e deixar-se levar pela insensatez, porém sem se deixar guiar pela sabedoria. Senhor Wayne, o que ele quer dizer em andar como tolo, mas sendo sábio? É um paradoxo, né? Mas o que nós temos aqui é que de forma voluntária ele fez isso. Então ele tinha uma intenção a fazer isso. Buscar entender a profundidade, o sentido em ser insensato. E ele queria saber o valor, se havia valor em alguma coisa, alguma atividade debaixo do céu, debaixo do sol. Salomão queria saber se havia alguma coisa útil para fazer que tivesse real sentido, que não fosse ilusão, que não fosse vaidade, que fosse algo realmente sólido e não cíclico, que vai e volta. Salomão queria algo a mais. Então, ele começa a construir obras para ele, casas, planta vinhas, né? O versículo 5 aqui até o 8, ele vai cultivar jardim pomar, ele vai comprar escravos e escravas, vai nascer escravos na casa dele, ele vai ter vários rebanhos, vai ter riquezas, gados, animais, que eram as riquezas da época também, né? Então ele vai ser o cara mais rico de todos os tempos que nunca houve em Jerusalém. Vai acumular ouro e prata em abundância para ele. Ele vai escolher cantores e cantoras. E ele vai desfrutar das delícias dos homens, que aqui ele fala que é as mulheres em grande número. Salomão teve muitas mulheres. Salomão teve muitas mulheres. E no final, bem no finalzinho aqui, que ele se propõe a fazer isso tudo, que ele vê que só cansa os olhos, que ele fez tudo que os olhos dele desejou. No finalzinho aqui ele vai dizer que o sábio e o tolo são a mesma coisa, porque ambos vão morrer, ambos retornarão ao pó, mas ainda assim a sabedoria é melhor que a insensatez. Então, diante desses 2 capítulos, o que nós entendemos que é útil para o ser humano se tudo é vaidade, é ilusão e você vai fazer tudo e correr atrás do vento? É você alimentar-se, é você ter prazer regulado e ter prazer no seu trabalho, porque isso é um dom de Deus, isto vem de Deus. Então, diante de toda a ilusão do mecanismo universal que Salomão compreende, ele fala algo aqui simples. Resumindo, a simplicidade nos traz um prazer sólido, simplicidade nos traz um prazer mais tangível à nossa alma. A simplicidade, ela vem e ela parte da mão do próprio Criador, da divindade, do supremo Criador de todas as coisas. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse formato, se você achou interessante, deixa o like, compartilha com mais pessoas. Esse é o primeiro vídeo expositivo aqui de Provérbios. Até o próximo vídeo.